Toda madrugada Sebastião passava por aquela estrada de terra com seu cavalo para ir trabalhar como M. Ascate. E toda madrugada ele via a certa altura daquela estrada uma casa de sapé no alto de um pasto. Os fazendeiros da região diziam que ninguém morava naquela casa já há muitos anos e que ela estava completamente abandonada. No entanto, toda madrugada que Sebastião via à frente da casa no alto do pasto um fogo misterioso indo de um lado para o outro como se fosse alguém balançando uma tocha de um lado para o outro. Como todos ali diziam que aquela casa estava abandonada há muito tempo, Sebastião nunca ligou para aquele fogo que via todas as madrugadas. Quando por ali passava, via o fogo, dava de ombros e seguia rumo à fazenda para começar mais um dia de trabalho. No entanto, certa madrugada em que por ali estava passando com seu cavalo Pampa, Sebastião resolveu parar e, olhando com curiosidade para aquele fogo indo de um lado para o outro frente à casa abandonada, resolveu gritar, dizendo: "Se é uma assombração, então vem até aqui." Quando Sebastião acabou de pronunciar tais palavras, de repente o fogo subiu acima da casa e veio voando de um lado para o outro sobre o matagal à sua frente em direção a Sebastião que, apavorado com aquela cena, fechou os olhos e disse. E assim que abriu os olhos novamente Sebastião viu aquele fogo misterioso sumir no matagal. Numa madrugada fria e com muita neblina, a ponto de quase não se ver um metro à frente, Sebastião saíra pela estrada de chão com seu cavalo para trabalhar. No caminho, Sebastião passou em uma curva sombria fechada com bambuzais de um lado e de outro até em cima, como se fosse um arco de bambuzais. Assim que passou pela curva Sebastião se deparou com um grande muqueirão, como diziam os antigos. O muqueirão é uma estrada fechada com barrancos enormes em suas extremidades, fechando a estrada de um lado e de outro como um túnel de terra sem teto. No fim do muqueirão havia uma porteira que dava acesso à fazenda onde Sebastião iria trabalhar. Quando Sebastião se aproximou desta porteira, em meio à noite fria e tampada de neblina, viu de repente sobre a porteira um grande caixão que pegava de um lado ao outro da porteira. Mas não estava encostado nela, parecia flutuar no ar sobre ela. Quando teve esta visagem o cavalo de Sebastião tropeçou e quase caiu de joelhos no chão, mas se recompôs rapidamente em um segundo. Quando o cavalo tropeçou, Sebastião inevitavelmente teve sua cabeça levada para baixo junto com o cavalo, e quando a levantou e olhou novamente para a porteira, o caixão havia desaparecido. Numa madrugada escura e sombria, cujo frio gelava a alma e o vento causticante cortava a pele, o mascate Sebastião viajava pelas estradas do interior de Minas Gerais com seu cavalo baio a vender e entregar suas mercadorias. Cansado da viagem e querendo apear para dar de comer e beber ao seu cavalo e dormir um pouco para sair cedo no outro dia, ao fazer uma curva pela estrada tomada por neblina e uivos de lobos, Sebastião avistara no meio do pasto um grande casarão. Resolveu então ir até lá para pedir pousada aos donos em troca de alguma de suas mercadorias. Lá chegando Sebastião apeou de seu cavalo baio, o desarriou e o soltou no pasto para pastar e, subindo as escadas do casarão, bateu à sua porta, mas depois de 1 minuto e meio batendo a porta e gritando: "Ô de casa! Tem alguém aí?" Sebastião desconfiou de que aquele era um casarão abandonado. Então acendeu uma vela e deu a volta por todo o casarão para ver se encontrava resquício de alguém por ali, mas nada encontrou, salvo um grande tronco nos fundos do casarão onde havia 2 correntes com algemas de ferro presas a ele. Sebastião então arrombou a porta dos fundos do casarão e entrou com uma vela acesa na mão direita. Andou por todo o casarão a espiar seus aposentos e viu que o casarão estava mesmo abandonado há muito tempo.
Mas ainda havia móveis velhos por toda a casa e muitos instrumentos de tortura antigamente usados em escravos. Com isso, Sebastião concluiu que aquele casarão velho e abandonado havia sido no passado de algum senhor de escravos. Sebastião então deu de ombros, não ligando para aquilo, foi até um dos quartos do casarão, batendo as mãos sobre uma das camas, retirou a poeira acumulada durante anos e se deitou para descansar. Assim que Sebastião caiu no sono, teve um pesadelo. Sonhara que estava sendo açoitado por escravos no tronco que havia visto no fundo do casarão. Sebastião então acordou apavorado, suando frio e ofegante. Levantou-se e foi até a cozinha do casarão para ver se encontrava por ali um pouco de água para lavar seu rosto e encher sua garrafa. Mas quando adentrou a cozinha na parte de trás do casarão, Sebastião começou a ouvir correntes se arrastando pelo lado de fora do casarão. Assustado com aquilo, Sebastião empunhou sua arma e foi até os fundos do casarão, mas, lá chegando, não viu absolutamente nada e não escutou nenhuma corrente se arrastando. Pensando que estivesse tendo um sonho acordado, Sebastião voltou para dentro da cozinha, e não encontrando ali qualquer resquício de água na torneira, foi então até o banheiro, mas lá também nada encontrou. Desistiu de lavar seu rosto e voltou para a cama, mas o pesadelo que tivera o atormentara tanto que Sebastião não conseguirá mais pegar no sono, então ficou ali deitado na cama a pensar na morte da bezerra. De repente, no entanto, Sebastião, no meio da madrugada, começou a ouvir gemidos, risadas, passos repetidos vindo em sua direção e, atento, empunhou novamente sua arma e gritou: "Quem está aí? Eu estou armado, hein?" No entanto, Sebastião não ouviu ninguém responder e, depois de um minuto de total silêncio, de repente as janelas do quarto onde estava a descansar abriram sozinhas e dentro do quarto um vento cortante entrou, derrubando parte dos objetos que estavam em cima da mobília velha do casarão. Sebastião então se levantou, correu até as janelas e as fechou novamente. Naquele instante Sebastião começou a se apavorar, pensando que aquele casarão podia ser mal assombrado. Mas como ele não acreditava em assombração, fingiu que nada havia acontecido ou que tivesse sido tão somente uma corrente de ar bem forte e voltou a deitar-se na cama. Um minuto depois, Sebastião, deitado com sua vela acesa ao lado no criado mudo, viu de repente as gavetas da penteadeira velha começarem a abrir e fechar repentinamente de forma repetida. Naquele momento, Sebastião, que era cético, deixou de ser, ao menos em partes, e começou a dizer em voz alta e grave: "Olha sua assombração, eu não vou lhe fazer mal algum. Só quero descansar aqui esta noite e de manhã eu vou embora. Então me deixe em paz." Assim que disse tais palavras, as gavetas da penteadeira pararam de abrir e fechar e um silêncio sepulcral tomou conta daquele casarão. Uns 5 minutos depois, Sebastião viu no espelho da penteadeira uma imagem esfumaçada de um homem negro com o rosto todo machucado e sangrando. Sebastião então deu um pulo da cama e, pegando sua arma, atirou em direção à penteadeira, quebrando assim o espelho em pedacinhos. Assim que o espelho se quebrou, Sebastião olhou para o lado e viu o armário velho e cheio de teias de aranha se arrastar rapidamente em sua direção, mas, antes que o armário tocasse, Sebastião pulou de volta na cama e ali ficou em pé com a arma na mão e os olhos arregalados, esperando a manifestação do desconhecido fantasma. Nesse momento então, Sebastião começou a ouvir barulhos no telhado no casarão e pensou ser uma chuva forte. Mas dentro de alguns minutos o telhado do casarão começou a se quebrar e dentro do quarto a cair pedras enormes. Sebastião então, desesperado, vendo aquelas pedras caírem do céu até o telhado que estava se desmanchando bem na sua frente, pulou da cama e saiu correndo para a sala de estar do casarão.
Lá parou por um segundo depois de ouvir novamente o silêncio sepulcral que havia ouvido anteriormente, mudo e paralisado, com medo e apavorado. Sebastião começou a andar nas pontas dos pés até a porta de entrada do casarão a fim de ir embora daquele lugar assombrado, mas quando Sebastião abriu a porta do casarão para fugir, viu do lado de fora do casarão milhares de pedras enormes caindo do céu. Desesperado, Sebastião preferiu correr o risco de sair sob aquela chuva de pedras a ficar naquele casarão mal assombrado. Assim que desceu as escadas do casarão, foi atingido na cabeça por uma das pedras que caíam do céu e morreu. Esse foi mais um relato. Espero que vocês tenham gostado.